Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. Temos falado nesses últimos vídeos sobre o lado histórico da Trindade, como se criou a doutrina da Trindade. Apresentamos o fundo histórico e também falamos a razão de ter se criado esta doutrina. E agora a gente entra para um aprofundamento bíblico. Vamos ver nas Escrituras se há alguma comprovação de Trindade ou não. É lógico que a gente não está estudando com um propósito contencioso, mas é pelo fato de que, estudando aquela reunião, aquele confronto, digamos assim, entre Jesus e os judeus, o ponto central, a tônica do estudo era a comprovação dele, ele dizer que era o pão da vida. Ele mencionou várias vezes: eu sou o pão da vida. E durante o ensino, deu-se então o confronto. Isto é, aquilo que as pessoas, às vezes, fugindo da realidade, dizem, um confronto de ideias, mas na realidade não foi um confronto de ideias, foi pela falta de revelação dos judeus, pois Jesus estava tratando de algo muito profundo, enigmático. Então, os judeus não entenderam. E, a princípio, vamos ver que nem os discípulos entenderam. E foi nesse ambiente que ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E, a partir dessa declaração, eu desci do céu, e aparecem aqui duas pessoas que a gente não pode negar. Aqui está implícito nesta declaração o Pai e o Filho. E então surge a pergunta, ou surgem as perguntas, que vai direto na doutrina da Trindade. Então, nessas perguntas, tem aqueles que respondem. Veja, aí está a comprovação de que Pai e Filho são duas pessoas. Claro que são duas pessoas, mas o questionamento bíblico, o questionamento nosso, não é
pelo fato de que pai e filho não são duas pessoas. É pelo fato de se fazer a distinção dentro da divindade. Então, a gente vai provar aqui aquele princípio da encarnação que gerou aquela controvérsia lá no terceiro século. Pois, apesar de que se pregava, se ensinava a prática, a crença no Deus único, um só Deus, isto oriundo das Escrituras do Velho Testamento, pois se mostra no Velho Testamento a existência de um só Deus. E agora, Jesus é Deus juntamente com o Pai ou não? Se Jesus é Deus junto com o Pai, então são dois deuses. Aí então a contradição fica contraditório e então se polemizou, se partiu ou partiram para os concílios que, ao invés de cristalizar a verdade, confundiram a verdade, criando esta distinção: Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, três pessoas divinas. Aí o contraditório: três pessoas, mas não são três deuses. Que absurdo que chegaram. Mas ainda vamos repetir: eu desci do céu. Na realidade, Jesus, o homem Jesus, ele nasceu em Belém. Vejamos que mais tarde o apóstolo Paulo, sabiamente, ungido de Deus, tendo a revelação de Deus, ele escreveu: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para remir os que estavam embaixo da lei. Mas o que nos interessa aqui, nessa declaração, é a expressão nascido de mulher. Será que Paulo usou isto no sentido retórico, apenas para preencher o texto? Não. Aqui tem uma profundidade magnífica para a nossa fé, para o lado teológico da verdade. Nascido de mulher. Alguém diria: pastor, todos nós somos nascidos de mulher, todas as pessoas do mundo são nascidas de mulher. Não, isto aí é meia verdade. Nem eu, nem você, ninguém no mundo é nascido de mulher. Só Jesus, que foi nascido de mulher. Mas como entender isto? É lógico que o meu nascimento, o seu, a gente nasceu, foi gerado no ventre de uma mulher.
Ah, mas nós temos, cada um de nós temos o nosso pai. Houve a relação homem e mulher. Então, indo para o verso de Gálatas 4 e o verso 4, Jesus, o único nascido de mulher. Por quê? Jesus não era, como alguns pensam, a alta crítica procura desvirtuar a verdade, dizendo que Jesus era filho do carpinteiro, era filho de José, conforme pensavam os judeus também. Não. Lembrem, eu tenho que repetir esta verdade sempre. Lembre que até a Virgem Maria ficou assustada quando o anjo disse que ela ia ter um filho. E o anjo deu até o nome dele. Ele será chamado Jesus. E ela perguntou uma pergunta lógica: como pode ser isto? Pois eu não conheço homem algum. Ah, que resposta! Que resposta que o anjo Gabriel deu para ela! O Espírito Santo te envolverá na sombra do Altíssimo. Por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Note quanta verdade aí. Santo, Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Não era filho de José, não era filho do carpinteiro. Por isso que, mais tarde, o apóstolo Paulo escreve esta grande verdade na plenitude dos tempos. Isto é, depois de tantas promessas, aliás, depois da promessa lá do Éden. Enfim, chegou o tempo, nasceu Jesus no tempo certo. Ele, nascido de mulher. Então, notou a diferença entre o meu nascimento e o seu nascimento, entre o nascimento de todos os homens, de todas as pessoas, e o nascimento de Jesus, nascido de mulher. Guardem esta expressão, porque a partir daqui, outras tantas lições iremos aprender. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.